Chegamos! Mais uma live aí maravilhosa para vocês, meus amores. Tô tão animada. Esse assunto me move demais. Me move demais. Qual a origem desse perfeccionismo? Eu, assim, sou suspeita para falar, mas acho que esse é um dos temas mais importantes do ponto de vista de todos os profissionais da parentalidade, do ponto de vista dos pais e mães que eu trabalho. Vamos olhar para isso com muito amor, muita coragem de enfrentar as nossas questões profundas e a origem dessas questões hoje. Hoje é quarta-feira de carnaval. Quem brincou o carnaval, quem ficou em casa, brincando em casa, né? Relaxando, quem viajou. Todo mundo aí conseguiu acalmar o sistema nervoso? Deu para relaxar ou não relaxa? Me conta aqui, porque isso também já é parte desta característica de muitos terapeutas. Deixa eu pegar minha água aqui. Ficou meio longe. Vocês estão me ouvindo bem? Nós estamos caminhando cada vez mais próximos do evento Guia do Terapeuta Informado em Trauma e Parentalidade. Essa live aqui é para lembrar vocês de quanto conteúdo bom está esperando vocês aí também no Guia do Terapeuta Informado em Trauma. Eu espero vocês lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, porque vai ter muito conteúdo bacana, vai ter material. Já tô terminando a apostila aqui, tô revisando ela para ficar bem legal, para vocês poderem ter realmente uma verdadeira mandala de conhecimentos e prática. Se você tem interesse em apego, parentalidade e trauma, porque apego e parentalidade estão relacionados a trauma, só que a gente não fala sobre isso. E a mulher perfeccionista também está relacionada a isso, o homem também, mas aqui eu costumo falar mais para as mulheres, os homens são muito bem-vindos, né? Mas o perfeccionismo é uma coisa que as pessoas não querem olhar. As pessoas acham, inclusive, perfeccionismo é um elogio, né? Se você vai fazer uma entrevista, muitas vezes a pessoa quer falar sobre o perfeccionismo, quer dizer que o maior defeito é o perfeccionismo, porque fica bom na ficha. Não fica bom na ficha. Não fica. Uma pessoa que é perfeccionista, ela atrapalha a equipe. Ela atrasa os processos. Ela tem padrões aí que atrapalham, inclusive, o desenvolvimento do trabalho dela e o desenvolvimento da atenção dela no cliente. Inclusive, atrapalha o desenvolvimento do ponto de vista econômico dela, financeiro. Sabe, o perfeccionismo é uma característica que está dentro da minha família de origem, dentro da família de origem do meu marido, dentro da minha família atual. E é uma questão que eu elaborei por muito tempo, eu precisei olhar para isso. O perfeccionismo, ele nos adoece. O perfeccionismo adoece as pessoas que estão em volta da gente, adoece os nossos filhos, porque nós perfeccionamos na nossa parentalidade. E por isso, a gente precisa falar sobre isso de forma clara e específica sobre o perfeccionismo. Do ponto de vista do apego, ele é uma das feridas que a gente desenvolve, é uma das feridas ali na época em que a criança está entrando no desenvolvimento edípico, é uma ferida de desenvolvimento, é um trauma de desenvolvimento, e por isso dispara e desperta um monte de gatilhos. E vocês vão ver que eu vou mexer com alguns gatilhos emocionais de vocês falando, e aqui já vai ter gente, mas eu não sou perfeccionista. Isso é bom pra mim, eu preciso ser perfeccionista no meu trabalho. As pessoas escolhem seus trabalhos, às vezes, a partir do seu perfeccionismo. E tá tudo bem. Não é o perfeccionismo em si que vai te fazer mal. O problema é o padrão de enfrentamento que está por trás desse perfeccionismo. Tá?
E o que acontece é que vai ter vários momentos que você vai pensar e vai ficar me corrigindo aqui, sabe? Por quê? E você vai pensar, não, mas não é bem isso, não, você vai sair em defesa de você mesmo. Ou você vai falar, vai dar um grande problema. O perfeccionismo também está em uma das feridas que vem ali na época do desenvolvimento do controle esfíncter da criança. São padrões, tá? Que a gente desenvolve, são mecanismos de enfrentamento que a gente desenvolve na nossa infância. E a gente nem se dá conta de quanto isso desenvolve também couraças no nosso corpo e pode trazer. Olha só, problemas somáticos que estão ligados com o perfeccionismo e como isso vai atuar na sua carreira, no problema, no desenvolvimento profissional que você tem. O que acontece? O padrão de perfeccionismo, ele cria padrões de pensamento, tá? Você sabe que o seu sistema nervoso, talvez você não saiba disso, talvez você não tenha assistido outras lives minhas, mas o seu sistema nervoso, ele cria padrões, pensamentos que você tem. Então, muitas vezes a gente fala, mas se não fizer isso, se eu não for perfeccionista, vai acontecer isso. Mas as pessoas esperam que eu tenha esse padrão, que eu haja desse jeito, que eu faça isso desse jeito. Isto é um padrão de pensamento que foi criado através do seu sistema nervoso. Você já se perguntou por quê? Por mais que você, às vezes, tenta controlar esses pensamentos que surgem na sua cabeça para controlar algum tipo de ansiedade, porque esse é o próximo passo. A mulher perfeccionista, e vai me falando, tá? Se você é perfeccionista ou se você ainda não se reconhece como perfeccionista. Ou mas você reconhece alguém na sua família que é perfeccionista e que está em sofrimento. O primeiro passo é ter problemas de coluna, um dos passos é ter problema de coluna, tá? Padrões corporais, somatizações que vão pro corpo. Dificuldade digestória, pode ser que você tenha refluxo, talvez você tenha, o mais comum é prisão de ventre, e outras pessoas que já estão no nível pior é o colo irritado. São padrões de perfeccionismo, e eu vou explicar por quê. Isso está ligado ao nosso sistema nervoso e o nosso outro cérebro. Olha que interessante, tá? Para quem trabalha com o corpo, fisioterapeuta, terapeutas que também trabalham na corporal como eu, isso são códigos que a gente vai percebendo ali na entrevista, na hora que a pessoa fala, e ela não se dá conta que estão ligados, tá? O próximo passo pode ser uma crise de ansiedade. Ela começa a entrar num padrão de pensamentos que ela tenta controlar de novo com perfeccionismo. E o perfeccionismo, o que faz? Se você tem um trabalho para entregar, ele te atrapalha no seu trabalho, ele te atrapalha, e eu percebo isso toda vez que eu tenho alguma coisa nova para entregar, ele me atrapalha, e aí eu tenho que fazer o processo corporal para sair desse lugar. Porque quando é trauma de desenvolvimento, gente, a gente trabalha num nível corporal primeiro, tá? Hoje eu já uso outras ferramentas que vão pro nível mental também. Olha que linda a Caroline falando aqui, ó. Eu sou perfeccionista mentalmente, o fazer parece que nunca sai bom. É uma crítica constante, né? E as minhas alunas, elas ficam nesse padrão de perfeccionismo e às vezes elas abandonam os cursos por causa desse padrão de perfeccionismo. Nunca tá bom, eu sei. É isso mesmo que a gente vive internamente, né? E por mais que a gente tenta controlar o pensamento, dizendo, não, para de pensar isso, a gente peleja. A gente luta com isso, a gente pena, sofre com isso, né? Porque não é com o padrão mental que a gente vai controlar esses pensamentos criados. Larga, né? Abandona, não termina o que tá fazendo. Esse é um padrão típico do perfeccionista e que eu vivi muito na minha família. Um perfeccionismo num grau, gente. E isso dos dois lados, sabe? E aí o abandono. Esse abandono também aí. Das coisas, né? Do que tá fazendo. Porque não é bom o suficiente. Nunca é o suficiente. Nunca tá bom. Olha só que interessante. Sabe o que acontece? Um sistema nervoso saudável ou que tá num domínio
com autonomia, com o dominante no parasimpático, tá? Ele cria pensamentos criativos, calmos, curiosos, elevados, claros. Ele não cria esses padrões, tá? Então, a gente tá num padrão que não é parasimpático. A gente tá no sistema nervoso que tá no estresse e a gente tá criando um alerta de fumaça, sabe? Quando dispara o alerta de fumaça e todo mundo sai porque tem fogo, é isso que você está fazendo. Isso está impedindo você de trabalhar da melhor forma. E, inclusive, impede você de ir além com seus pacientes, porque você não vai além com você mesma. E quando ela traz esse padrão, você não percebe. Você não conecta. E a sua rigidez, porque isso é um traço de rigidez, e por isso que a gente vai para a coluna, tem dor no corpo, geralmente tem dor no pescoço, tem aquela trava, porque só olha não consegue fazer movimento de olhar para os lados. Me vejo de uma forma tão ruim que jamais me vi como perfeccionista. Eu sei. Essa aí é uma reação mesmo do nosso pensamento. Nossa, eu não percebia que eu era perfeccionista, porque eu falo mal de mim mesma para mim mesma. A gente acha que perfeccionismo é uma coisa bonita, gente. Viva uma sociedade adoecida. Vivemos numa sociedade adoecida que acha que o perfeccionismo é uma coisa bonita. E a gente trava todo o nosso corpo, nosso sistema nervoso. Está fazendo sentido para vocês, mulher? Levanta a mão aí para mim, me ajuda. Fala se vocês estão reconhecendo aí esses padrões dentro de você. E me fala se você tem dor no corpo, se você desenvolve esse abandono, se você não se vê como perfeccionista, mas quando você vê, você está perfeccionando nas coisas que você faz, você não tem coragem de terminar. Me ajuda, porque isso ajuda também o Instagram entregar mais a minha live para outras pessoas, chamar mais gente para live. Então também me ajuda aqui no meu trabalho. Muito sentido. E também me dá sustento na minha feridinha do abandono, na minha dor. Porque quando eu tô falando aqui, olhando para mim, eu não conecto com vocês. Se vocês não entregam aqui nos comentários, nos coraçõezinhos, nos foguinhos, o que tá acontecendo, a minha sensação é que eu não tô conectando e tocando em vocês no lugar certo, tá? Então vai me falando aqui. Total sentido, a Elaine falou. Obrigada, gente. Já tô com taquicardia. Olha que linda. Não, vamos lá. Vamos trabalhar essa taquicardia, mulheres? No guia do terapeuta informado em trauma, cara, para fisioterapia, você é fisio, né, Ana? Para os fisioterapeutas esse trabalho também é muito legal. As pessoas acham que terapeuta é só quem vai trabalhar na fala, só psicólogo, coach, ou, né, padrões de fala. E, gente, o corpo fala. O nosso corpo fala. E às vezes o nosso corpo fala porque a gente não escutou outras sensações corporais. E o que vocês vão aprender é perceber isso, que a Ana já tem percepção. Deu taquicardia. Ela já trabalha corpo, então ela já percebeu. Nossa, meu coração disparou. Talvez você esteja aí já no mental, tão no mental, que não percebe as sensações corporais. Então para um instantinho aí e sente aonde que pega. Para mim, quando eu estou perfeccionando, a taquicardia vem quando eu não me conectei antes. Mas como eu já faço trabalho corporal há muitos anos, né? São 2 décadas de trabalho corporal. Pega aqui, ó, na parte inferior, no intestino, no diafragma. Então, na respiração, ela vai ficando mais encurtada. Por quê? Porque o nosso corpo foi feito para isso. Nossa, tá fazendo muito sentido. Eu procrastino muito porque pra mim nunca tá bom o suficiente. Nossa, gente, isso aí é padrão. E não adianta meditar. Você vai se bater tentando meditar, não vai resolver, porque antes você vai precisar conectar com outras coisas. Meditação é maravilhoso, tá, gente? Eu sou uma fã da meditação. Dentro da minha clínica que eu abri, eu fiz questão de ter uma sala feita para esses trabalhos, sabe? Para ter yoga, para ter meditação. A gente inclusive oferece isso nos nossos cursos, porque eu acredito muito na meditação, mas antes
A gente precisa fazer trabalho no corpo aqui e no sistema interno do corpo para mandar mensagens, porque a meditação não vai trabalhar nesse lugar, tá? Procrastinação faz parte do perfeccionista. A Deia tá falando que sempre conecta muito. Deia, quanto tempo? Total sentido. Gente, obrigada, porque isso me ajuda muito. Quando vocês vão comentando aqui, me ajuda muito. Vocês não têm noção, ficar falando sozinho pra mim é bagulho ruim. Preciso ver carinhas, comentários, pelo menos, eu não vejo os rostos. Por isso eu adoro dar aula ao vivo, que eu vejo vocês, né? O bagulho é louco, Andréia falando. Adorei, o bagulho é louco. Faz muito sentido. Então, mulheres, é impressionante como o nosso corpo inteiro, ele acende esse sinal, que é um sinal de alarme, que é primitivo na gente. E a mente cognitiva, essa mente pensante, que é o nosso lóbulo pré-frontal, né? Falando da neurociência, porque eu adoro. Vocês não sabem, eu pouco falo disso, mas eu me formei em neuropsicologia na faculdade. Eu fui na linha da neuropsicologia. Eu só resolvi não seguir a neuropsicologia por outras questões aí na minha vida, mas eu sou apaixonada pela neurociência, né? E aí, ai que lindo, a Vipassana, sim. Mas aí a gente chama de meditação, quando eu tô falando na meditação é outra coisa, né? A Vipassana faz, gente. E aí, gente, eu tô falando daquela meditação clássica que a gente fala, que é ficar paradinha, tentando não ouvir os ruídos mentais, tá? E é um preconceito também, eu sei, tá? É um pré-conhecimento, assim, falta de conhecimento, né, meu amor? Gente, e eu amo as meditações, tá? Eu uso muito na minha prática, mas na corporal, na perfeccionista, o que vai acontecer é que se ela tentar entrar com uma meditação parada, antes de fazer processos de conexão com o corpo dela, com as sensações, porque acontece muito, né? A pessoa já tá num estado de ansiedade, ela vai pro psiquiatra, toma o remédio, o psiquiatra fala, você precisa meditar. Só que ele não instrui ela, porque ele não tem esse conhecimento, de que ela vai precisar primeiro conectar com as sensações do corpo, que trazem esse alarme para ela. E esses sinais de alarme, gente, eles vêm no nosso corpo, porque ele emite para a nossa mente, para o nosso cérebro, que a gente está em perigo o tempo inteiro. Então a mente vai produzir pensamentos de perigo. E se você já está assim há anos, porque geralmente o perfeccionismo nasce lá na nossa infância, se você já está assim há anos, a gente vai desconectar das sensações do corpo. A gente foi ensinado a desconectar das sensações corporais. Então, o que a gente faz? Vem as sensações e a gente tenta anestesiar, a gente dissocia. E vocês vão aprender isso mais no guia, tá, gente? A gente dissocia das sensações do corpo, a gente dissocia do que está acontecendo ali na nossa vida. E é surreal, e é muito louco, como alguém falou, a Andréia falou, né, o bagulho louco, é que o perfeccionismo atrapalha o nosso trabalho num grau que a gente não tem noção. Que autoestima e perfeccionismo e procrastinação, tá tudo conectado. Eu não gosto, eu acho que autoestima é só uma palavra que a gente usa, tá? Para falar de questões que vieram lá do início da nossa vida, tá? Desses traumas somáticos emocionais que estão impregnados na nossa vida e que a gente assumiu no nível do eu. Eu não tenho autoestima, eu tenho baixa autoestima, eu sou perfeccionista, eu isso, eu aquilo. A gente assume um lugar de postura como se eu fosse assim, e as sensações do corpo são dissociadas. A prática do yoga. O yoga ajuda muito a perceber o corpo. Só que quando a pessoa já está no nível de trauma do eu, às vezes ele não vai sustentar. E a gente precisa ir para as sensações antes, tá? Aí são práticas sensorimotrizes, tá? Que vão resolver essas questões. A gente parte no cliente. Gente, porque eu tô falando de terapia, né?
a gente parte primeiro para o cliente que é totalmente desconectado, tá? Que ainda não praticou, ele primeiro precisa ir para sensorial, depois ele vai para outros caminhos, tá? E só depois é que a gente vai instruir ele sobre a mente e sobre os pensamentos, para construir pensamentos que são diferentes. Isso tudo vocês vão aprender lá no Guia do Terapeuta. Eu vou mostrar um gráfico, como é que funciona, como é que você olha para isso, né? Um gráfico daqueles com pontas, né? Para onde? Sim, não, ponta, para onde que você vai como terapeuta corporal. E isso para quem é professor de yoga é maravilhoso também, porque aí você vendo esse cliente, você vai atuar no lugar certo primeiro, sabe? Exatamente, eu preciso de muita informação antes de sentar para meditar. E é preciso um trabalho interno muito acolhedor. Que lindo, Ana. Ana é aqui da cidade de São José dos Campos. Que linda, que bom que você está aqui. Bem-vinda. O que acontece? Autoestima, que ela perguntou aqui, procrastinação e perfeccionismo andam junto? Andam, porque são falas do eu. Estamos falando do eu aqui, né? O que acontece? Dos comportamentos que a gente tem. A gente perfecciona porque a gente acredita que somos imperfeitas. Lá em algum momento da nossa vida, tem duas razões para a gente perfeccionar como trauma de desenvolvimento. E a gente vai falar sobre isso nos cursos, tá? Do trauma de apego, trauma de desenvolvimento aqui, a gente perfecciona por um grande cagaço. Puta que pariu, vai dar merda. E aí, o que acontece? Você vai contraindo musculatura perineal. Você contrai aquele bumbum contraidinho, sempre tenso e rígido. Quadril um pouco enfiado pra dentro, assim, né? Com o quadril um pouquinho, cóccix mais pra dentro, virado pra dentro. Postura, que é mais virada, ombros pra dentro. Vai dar merda. Onde foi a primeira informação? A gente vai trabalhar isso lá no guia. Onde foi a primeira informação de medo que eu tive e como eu vou desenvolver, que as minhas couraças comecem a liberar esse padrão e que eu possa desenrolar um pouco o meu ombro, que o meu quadril possa ficar mais solto, que a minha contratura muscular libere o meu quadril, libere o meu períneo, né? Esse é um dos maneiras da gente ser perfeccionista. A outra é lá no período afetivo em que a menina começa a entender par e o menino começa a entender par. Eles começam na idade edipiana, lá na psicanálise, né? Que a gente começa a entender que homem e mulher andam juntos, né? Que existem pares, a gente se questiona um pouco a nossa sexualidade, né? Então conecta a mielinização ali, a nossa sensação corpórea de sexualidade aparece ali e a criança começa a descobrir o prazer ali na sexualidade do quadril. E aí vem que é normal, a cultura, né? Ela vai interditar essa sexualidade, essa é a cultura que a gente vive, inclusive porque a gente tem muito tabu ainda sobre sexualidade, mas também por um nível de proteção, porque a gente ainda vive muitas violências, né? E olha que lindo, gente, está fazendo sentido sobre o que eu estou falando da couraça, da terapeuta perfeccionista. Eu vou chegar onde isso atrapalha na sua vida, tá, gente? Vocês já perceberam que ela trabalha em tudo. Mas qual é a origem? Ali, essa perfeccionista, ela é diferente da perfeccionista do medo. Ela perfecciona porque ela quer ser perfeita. Ela acha que ela é imperfeita. Ela se viu quando veio o tabu da sexualidade. Me fala aqui, gente, vocês estão entendendo, porque eu tenho tendência a trazer o conteúdo muito profundo e muito rápido aqui em lives, e às vezes as pessoas desconectam. Então, se vocês não estão compreendendo, me faz pergunta que eu explico, tá? O que acontece? A gente entra num padrão corporal que é a pessoa perfeita, e aí a couraça vem mais aqui em cima. Ela tensiona essa parte aqui superior da musculatura, rigidez no pescoço, rigidez mental, exigente, é a mulher exigente. A que tem medo, ela perfecciona nos detalhes, ela fica ali nos detalhes, e ela fica puta quando as pessoas atrapalham ela nos detalhes. A perfeccionista já da parte edipiana, que vem um pouco depois nas relações parentais, ela vem numa perfeição de que eu preciso esconder
que eu não sou perfeita, porque só assim eu vou ser amada, tá? Então ela se sente, é uma dor profunda de alma também, quando alguém aponta que ela fez um erro. E olha, é uma dor mesmo, gente. É uma dor no corpo, tá? Quando alguém aponta o erro dela, porque antes de alguém apontar o erro dela, ela já olhou para os erros dos outros e os dela há muito tempo. Ela é rígida e exigente com ela num grau, uma intolerância tão grande, sabe? E aí as pessoas... Ana, então você vai fazer o meu curso porque você vai aprender tudo isso. Se inscreve no Guia do Terapeuta Informado em Trauma e Parentalidade, porque você vai aprender sobre uma parte disso aí, vou trazer, né? E depois você vai ter a possibilidade de entrar para o meu curso que é pago, que é o Trauma, Apego e Parentalidade, o TAP, tá? A gente trabalha essas couraças mesmo e a gente libera elas no corpo, com o corpo mesmo, trabalhando o corpo. E olha que lindo, gente, essa mulher, eu tô falando de mulher, mas os homens também têm essas couraças, tá, gente? Essa mulher, ela perfecciona na parentalidade. Ela vai perfeccionar já na gestação e no parto. Ela vai perfeccionar na amamentação, ela vai perfeccionar na educação dos filhos dela. E se a gente não liberar as couraças dela, ela vai pirar o cabeção quando você educá-la. Quando você traz informação mental, ela aprende rápido, ela sabe, ela saca antes de você até. Só que o problema é que ela vai pegar o chicote, vai se martirizar e vai adoecer. Todas as duas, né? Vão adoecer perfeccionando e não vão conseguir. Eu sei porque essa foi a minha dor, tá, gente? Essa foi a minha busca. Quando eu percebia que, nossa, era maior do que eu, vinha um gatilho. Ai, que lindo, Ana. Você tá lá no Conectando com a Criança Interior. Lá você já vê uma parte desse programa. E é isso mesmo. O que acontece, gente? Os gatilhos são muito grandes quando a gente começa a estudar parentalidade, porque a gente quer fazer perfeito. A gente quer ser a mãe perfeita. E o pior, inconscientemente nós queremos filhos perfeitos. E esse é um peso que eu demorei para perceber, que eu carregava. Perfeccionar nos filhos, queremos que eles sejam perfeitos para os outros. Para os outros e para a gente, né? Para nossa autoestima materna. Para a gente se sentir bem, para a gente sentir que está fazendo tudo certo. E a gente só vai liberar isso se a gente fizer os trabalhos de baixo para cima, no nível somático, emocional, liberando também as couraças, assim como os exercícios terapêuticos, tá? Então, quando a gente trabalha nas camadas corporais, a gente tem o conhecimento e o trabalho das camadas corporais, a gente libera isso para que a gente comece a restaurar o nosso sistema nervoso, que está no parasimpático, está num lugar muito alterado, né? E às vezes o que acontece é que ele está tão traumatizado que você vai para uma depressão. Você vai para um lugar de congelamento profundo, né? Ou você vai para um lugar de raiva extrema, defesa, se defendendo o tempo inteiro. E aí você fica tentando controlar tudo e todos. Você quer controlar a tua sogra, teu sogro, você quer controlar o pai da criança, você quer controlar a empregada, a babá, a escola, você quer controlar você mesma. É um padrão de controle muito alto e muito prejudicial. Extremamente prejudicial. E por que isso prejudica o trabalho terapêutico? Porque você tá respirando errado, você tá com a postura errada e você tá na postura da defesa. E aí na hora que você vai entregar seus conteúdos, vai entregar as suas coisas, você sente cagaço. Você não confia. Minha linda, seletividade alimentar das filhas tem a ver com você e com ela, talvez tenha a ver com você, mas talvez seja um padrão também que veio ali dela, que ela está carregando e que no Guia do Terapeuta Informado em Trauma a gente vai falar um pouco mais sobre isso e a gente vai fazer uma vivência
que pode te ajudar, tá? Então venha, esteja lá ao vivo. Porque ao vivo tem funcionado melhor, porque a gente trabalha num campo sutil também, né? E aí, gente, o que acontece? Quando a gente tá com essas couraças nos gatilhos emocionais e o nosso sistema nervoso tá aí, atrapalha a nossa entrega. Porque a gente vai perfeccionar a nossa entrega em todos os níveis. Se eu quero fazer algo, né, pra internet, eu não faço e procrastino porque não tá bom. As pessoas vão rir de mim, vão me criticar. Eu critico antes, então. A postura é essa, gente. Eu garanto que ninguém vai me criticar porque eu critico antes. Então eu não ponho. Então eu não me exponho. Eu não dou a cara a tapa. Eu tenho muito medo. E às vezes a gente carrega esse medo, é transgeracional. Que nossos pais carregaram isso. Tá? E aí já ali, nas primeiras relações com os nossos papais e mamães, a gente carrega isso no nível do DNA, no nível da relação afetiva, do vínculo de apego com eles e no nível, a gente desenvolve essas couraças, tá? Eu sei, né? Nas redes sociais travam muitas as mulheres que têm isso, eu sei. E eu só tô aqui nas redes sociais porque eu liberei muito, trabalhei muito isso. E porque eu uso o recurso da minha ferida do abandono, que você também deve ter, para estar aqui, porque eu gosto de me conectar com as pessoas. E eu sei que o meu conteúdo é importante para ajudar as pessoas, então eu uso isso. A partir do momento que você se coloca no servir, isso vocês vão aprender profundamente lá no guia, tá, gente? Tô falando propaganda porque realmente no guia a gente vai aprofundar essa parte aí da perfeccionista, porque é uma parte que fala muito comigo, né? O que acontece, meu anjo? A gente se atrapalha porque a gente fica num nível do preciso estar segura. Eu trabalho no nível do eu. Mas quando eu trabalho no nível do servir o outro, me colocar a serviço do outro, que essa é uma postura sistêmica, integrativa muito importante no trabalho, eu tô aqui pelo outro, para servir ao outro. Então, quando eu tô a serviço do outro, tá tudo certo. Depois vocês vão entender melhor isso lá no guia. Porque eu vou falar do CURE. O CURE são as 4 habilidades do terapeuta que vocês vão desenvolver para poder trabalhar com isso. E vai ser bem lindo. Porque aí vocês vão entender no nível do servir. Isso que eu tô falando, no nível do servir. Se colocar a serviço. Vocês vão entender melhor a postura interna. Que aí me garante que quando eu tô perfeccionando, eu baixo o meu perfeccionismo e eu entrego o conteúdo aqui mesmo que ele não seja perfeito. Essas couraças se desenvolveram com algum fato marcante ou com um ambiente que estimula constantemente uma resposta adaptativa. Uma vida sem amarras, eu vou te explicar uma coisa. A gente desenvolve, às vezes, quando elas são muito profundas e estão te prejudicando no nível de saúde mental. Quando você já está no nível de psiquiatria, de ter transtornos de saúde mental, elas vêm, às vezes, de um lugar já transgeracional, tá? Então já vem do seu DNA. A epigenética está começando a mostrar isso daí, tá, gente? E aí são algumas evidências que estão aparecendo aí no nível científico. Mas elas se desenvolvem com fatos porque os pais também carregam esses traços, muitas vezes. Um dos pais, ou os avós, tá? E aí, mas isso aí a gente ainda não tem nível de científico para falar, tá? Mas as couraças, elas vêm também porque a gente vai engajando diariamente com isso na nossa vida. Então, o que acontece? A gente desenvolve isso na infância e aí isso se torna algo do eu. E aí a gente manifesta isso na escola, com os coleguinhas, depois a gente cresce na adolescência, elas são reforçadas ou você tem uma janela aí para dissolver um pouco mais, então tem uma recuperação aí, tem uma restauração nas relações parentais durante a adolescência, que é muito potencial, né? E aí é uma resposta de enfrentamento que você usa para te proteger dessa dor. Então ela é boa,
Ela te protege. Porque, poxa, tirar um 0 é uma merda na escola. Eu quero ser amada pelas professoras. Eu quero ser a melhor aluna. Eu quero que a professora, aquela que está ali na frente, no destaque, me ame. Então, o que eu faço? Eu estudo mais e mais. Eu me comprometo em estudar. Porque aí a professora me dá selinho, coraçãozinho, entende? Eu sou vista pela professora. Quem tem a ferida da injustiça, essa dor que perfecciona, você vai carregar isso num desejo profundo de ser visto e de ser amado. É assim que você foi visto e foi amado por mamãe e papai. Então tem, sim, às vezes tem uma questão profunda ali, um momento, mas eu não gosto de me fixar nesses momentos específicos. Quando alguém fala, por exemplo, da Coraça foi num momento específico X, com um trauma específico. Eu não gosto, porque às vezes é num campo sutil, às vezes a gente não tem memória daquele momento específico, sabe? Então eu prefiro que a gente entenda que isso veio de um desenvolvimento ali afetivo, mas que elas são reforçadas na nossa cultura, reforçadas nas nossas experiências de vida, até que a gente resolve olhar para isso e curar isso, tá? Fez sentido? Para uma vida sem amarras. Porque eu acho muito interessante a gente trabalhar no aqui e agora também. O que eu estou vivendo aqui neste momento e como eu vou desenvolver recursos na minha cliente para ela viver melhor. Para ela viver agora melhor com aquilo que foi acontecido e integrado lá no passado como uma ferramenta, um instrumento um mecanismo de enfrentamento, um mecanismo de defesa. Nossa, Flávia, que insight agora para mim. Quando a criança sempre me cobrei por não tirar 10 em exames que eu tirava 9, gente. A menina tinha 9,8, Evelyn. Aí me fala se você não somatiza, meu amor. Se você não tem dor na coluna, se você não tem prisão de ventre, ou se você, na hora que você está diante de um exame, ou seja, um lugar que você... uma situação que você dá muito valor, né? Que você vai ser examinada, talvez, você não tem diarreia ou você prende o intestino se você abandona quando tá com muito cagaço. Ou se você tensiona e critica os outros antes que os outros se critiquem, critica a si mesmo antes de se criticar. Me fala isso aí, tá, meu amor? Porque, cara, é foda. Ó, síndrome do intestino irritado. Você vê como esse conhecimento de trauma canta as bolas dos seus clientes e como você não ter este conhecimento está atrapalhando você como terapeuta na parentalidade, como alguém que atua na parentalidade também, na sua vida profissional, isso está atrapalhando, gente. Quando você já tem a pessoa já traz que tem isso, você já faz essa pergunta ali no seu atendimento. A pessoa já traz. E aí você já mostra como você conhece aquela pessoa e como você pode ajudá-la. Porque a pessoa fala, porra, essa pessoa me conhece do avesso, só de me olhar. Essa é a beleza de conhecer também as ferramentas que vão curar. Né? Porque você conhece a pessoa, não é para ter poder sobre essa pessoa, mas é para ter mecanismos que vão curá-la. E as pessoas se curam profundamente. Às vezes as pessoas têm insights aqui que vão curar ela e depois, 2 anos depois, ela vai falar, Flávia, aquela live que você falou isso, uma frase. Ou falei de uma coraça de um evento na vida dela. Fez tanto sentido que ela já foi encaixando e depois ela fez os processos que ela precisava. Olha que lindo. Né? É muito legal como a gente pode, então, delinear aquela cliente diante de você, mas também os seus processos diante de alguns clientes que despertam gatilhos em você. A psico Roberta falou aqui pra mim. Meu filho de 5 anos se mostra perfeccionista na escola. E a ponto de não conseguir terminar as atividades de tanto que apaga. O que fazer? Olha, começa a olhar para você ou para o seu marido, né? Ver quem é que é tão perfeccionista e começa a cuidar primeiro de você. Disso, ponto de vista corporal, tá? Sem se xingar porque você é perfeccionista e tá passando pro seu filho. Não comece com esse martelo mental. Começa com a corporal. Começa com os trabalhos corporais.
E a gente vai fazer isso, a gente vai olhar para isso lá no Guia do Terapeuta Informado em Trauma. E depois você vai também aonde ele já adquiriu esse padrão, tá? A gente vai fazer um trabalho de ouvir a linguagem da criança. Quando eu trabalho com as mães, quando as pessoas buscam para mim, eu já faço esses trabalhos lá com as mães, mas com os terapeutas vocês vão encontrar as ferramentas que vão acessar melhor para você, né? Porque aí vocês vão encontrar todas as couraças, eu vou ensinar vocês a mexer com isso daí. E já que você é psicóloga, talvez seja interessante, né? Você tá lá não só como mãe, mas como terapeuta, para você descobrir isso daí no seu trabalho. Porque provavelmente o cuidado corporal é nas couraças, Ana, e eu vou explicar melhor. Eu já expliquei em algumas lives aqui, todos os meus cursos eu trabalho as couraças corporais, né? Quase todos. E a gente vai entregar isso, uma parte disso, pelo menos, né? No Guia do Terapeuta Informado em Trauma, que é um curso gratuito online. Se inscreve lá, né? Talvez você já esteja inscrita. E aí esse é o trabalho corporal. Depende um pouco do gatilho, depende da onde que o cliente tá, para você acessar uma das funções terapêuticas corporais que você vai usar, entende? Aí você vai usando aquela que o terapeuta precisa, ou que você precisa, né? Porque eu uso elas de todo o tempo inteiro. Eu tava precisando entregar umas coisas para a equipe que me ajuda, e entrei em todos os gatilhos para esse curso novo que eu tô entregando. E eu falei, caraca, por que eu tô tão ativada? E aí eu fiz um trabalho com as 5 pétalas, que é um trabalho integrativo, que eu trabalho no corpo físico, no corpo emocional, corpo mental e corpo sutil. Pedi ajuda, inclusive, para a minha terapeuta holística, que faz um trabalho da energia, para eu não ter que fazer sozinha esse trabalho no corpo sutil, porque eu sabia que tinha treta aí, né? Então a gente já reconhece que tá trabalhando, e aí a minha equipe, eu tava atrasando inclusive algumas coisas para entregar, porque eu tava em um gatilho. Mas eu percebo rápido, eu não adoeço, mas atrapalha um pouco o meu trabalho. Você vê como a gente atrasa os trabalhos, porque a gente fica perfeccionando, escreve de novo. A gente fala, não, vou por aqui, não, vou por ali, aí eu vou estudar mais um pouco, aí eu vou mais, não, acho que eu preciso aprender mais aquilo. A gente começa nesses gatilhos, que são gatilhos mentais, porque o seu corpo está atuando no alarme, no sistema de incêndio, como se você não fosse perfeita, como se fosse dar merda, se você fosse entregar daquele jeito. E aí você tem que baixar o seu sistema nervoso, voltar ele para a autonomia, né? Quando a gente está com autonomia, a gente relaxa. Hoje eu estou super na autonomia aqui, falando com vocês. Eu amo falar sobre perfeccionismo, eu falo isso. Eu sou uma perfeccionista, mas hoje eu não vejo isso como uma qualidade, e não é uma relação no eu, né? Então eu falo eu sou porque já integrei isso, então eu tenho perfeccionismo dentro de mim, na verdade. A fala correta, eu tenho esse perfeccionismo, mas eu sei lidar com ele num lugar já integrado, entende? Então quando começa a aparecer, eu já, peraí. E aí eu vou para outro lugar. Eu saio do meu mental, porque o meu mental não me ajuda. Conhecimento nessa hora não me ajuda. O que a gente precisa, quer dizer, o meu conhecimento corporal me ajuda, mas aí eu vou pro corpo, integro no corpo e no emocional, que são propostas somato-emocionais. Eu percebo logo também no meu corpo quando tá atuando, eu já percebo, começo a sentir contraturas, eu sinto a minha respiração encurtando. Quem que falou, disparou o coração, né? E a gente tem que aí fazer o trabalho de integração. Porque primeiro você precisa perceber, tá? Primeiro você tem que perceber e depois você vai trabalhando. É verdade, eu sou doula desde 2020, mas tenho tanta dificuldade em partilhar conhecimento, encontrar clientes, etc., porque eu sinto que ainda não sei o suficiente, que preciso aperfeiçoar tudo. Inês, começa a trabalhar, começa a entregar, você não tem que saber tudo. Você tem que se colocar a serviço. Se colocando a serviço, dando um pouco a cara a tapa, se colocando disponível e falando, eu não sei sobre isso, eu vou pesquisar. As pessoas vão te amar, entendeu? Elas vão te amar assim, meu amor. Você já tá lá fazendo um curso comigo, não é? Então começa a
se amar e fazer aos pouquinhos a entrega que você precisa. As pessoas não precisam de alguém que sabe tudo. Eles precisam de alguém que está disponível para o trabalho. E aí, gente, se você for falar, olha que linda, olha que linda essa integração que a Inês está fazendo. A Inês já está num dos meus cursos. O que acontece? Quando você sabe exatamente, e isso a gente já sabe porque a neurociência já está entregando isso, a gente já sabe aonde que a gente tem que atuar no cliente, e a gente já sabe o que a gente tem que fazer para atuar na gente. Meu Deus, a gente está salvo. Acabou as crises emocionais, gente. Tá salvo, tá salvo. Você tem que se dedicar. Não é assim num clique, no estalar do dedo que eu desenvolvi tudo isso dentro de mim, né, gente? Mas, cara, tem coisas que é num insight. É assim. Algumas coisas é assim. E isso, o perfeccionismo atrapalha a sua relação com o seu parceiro. Sabe por quê? Porque a terapeuta que está trabalhando lá na clínica, você, terapeuta, trabalhando na clínica, seus colegas falam qualquer coisa, atua gatilho de comportamento e você vai para um comportamento defensivo. Ao invés de escutar o que a pessoa está falando, você se defende, você corta a escuta. E você, como terapeuta, não pode cortar a sua escuta. Você precisa estar na escuta integrando aquilo que a pessoa está falando, inclusive seu colega, inclusive seu parceiro dentro de casa, para poder ser o melhor terapeuta que tem no planeta, entendeu? Você precisa ter escuta compassiva e não ter esse gatilho, esse comportamento. E eu sei de mim, eu sei como eu já fui reativa quando alguém me criticava. Tava fazendo o meu melhor, tava me dedicando, me estressando para criar a clínica, né, que eu tenho hoje, que é a Casa Mar. E viam pessoas que elas queriam avisar a parte delas, elas só estavam trazendo algo que estava ali. Mas só que, o que acontece? São pessoas também perfeccionistas, né? Então é muito fácil elas julgarem, sem olhar tudo que eu já estava fazendo ali. Então eu disparava o gatilho e ao invés de eu entregar o meu melhor, eu ia na minha defesa. E isso você perde a pessoa. Quando você vai na sua defensiva, nos seus mecanismos de enfrentamento, você fica defensiva. Você reage, você diz, mas eu já fiz tudo isso. Ah, mas olha isso que eu fiz. Ah, mas eu fiz isso porque eu fiz isso. Você vai na defesa e vem um gatilho de raiva e defesa. Você fica irritada. Olha o colo irritado. Entende? Fez sentido, mulheres? E aí o perfeccionismo está atrapalhando a sua entrega no seu trabalho. Você procrastina, você não se expõe, você não tem coragem de se expor. E você cria várias narrativas mentais que garantem que você não faça o que você tem que fazer. Essa narrativa aí que você cria, você não vai conseguir, apenas ouvindo essa live, resolver. Porque você vai ajudar, você já vai começar a se mexer. Vai falar, porra, eu tô fazendo exatamente isso daí. Aí você vai pegar o chicotinho e vai fazer com chicote. Só que o que você precisa fazer não é entrar no chicote. É liberar um pouco esses comportamentos aí que estão te criticando, né? Liberar essas coraças aí que estão tensas. E aí vai. Fez sentido, meus amores? Ai, que linda. A Rose tá se identificando com isso. A Inês falou, o curso Conectando com a Criança Interior, eu aprendo muito consigo. É isso, mulheres. Se vocês querem integrar mais esse perfeccionismo, essa pessoa que nasceu numa família perfeccionista, filho de mãe e pais perfeccionistas, Glória e Paulo, casada com um homem perfeccionista, com filhos criados num apego construído no perfeccionismo, já apanhou muito e já dissolveu muito essas coraças, inclusive para lidar melhor com os filhos. Sobretudo para lidar melhor com os meus filhos, mas também para ser mais feliz, mais integrada, porque o perfeccionismo faz com que a gente não relaxe, não aproveite a vida. A gente é tensa e não se diverte. Quando a gente está todo mundo se divertindo, você está lá fazendo, acontecendo, perfeccionando. E é só quando a gente integra isso que a gente começa a se permitir. E entender que, às vezes, aquele marido que falou algo para você, ele tinha razão. Às vezes, aquele parceiro no trabalho que falou algo para você que te doeu,
que te ofendeu profundamente, tinha razão. E às vezes um filho trouxe um gatilho, trouxe algo que está apenas disparando um gatilho de perfeccionismo em você. E aí a gente vai processando. Sim, às vezes fica só no mental. A Caroline perguntou, esse fazer pode ser só no mental? Pode. Aí é o pior lugar, né? É o pior lugar. É quando você já tá entrando num lugar de... Quando você tá nesse perfeccionismo, que já tá só no mental, você tá já entrando num lugar que vai despertar uma crise de ansiedade ou crise de pânico, se você continuar. Porque a mente, ela fica, né, construindo frases, falando coisas, e aí você fica tentando controlar a sua mente, ou você fica estudando feito doida para melhorar, né? Então você fica só aqui. Esse fazer mental é isso, gente. É a mesma coisa, é um perfeccionismo também. Às vezes a gente quer fazer, né, pro outro, fazendo, né, vou deixar a minha casa perfeita, mas às vezes é só no mental. Eu sou muito desse mental porque provavelmente você também tem a ferida da rejeição quando você está muito no mental. A rejeição, ela usa muito a mente, ela vai muito pro racional, vai muito pra racionalidade. Só estudando. Sabe o que acontece? É exatamente isso. Isso no Guia do Terapeuta a gente vai falar sobre isso. A gente acha que é o próximo diploma, a próxima certificação que vai garantir que você seja uma terapeuta perfeita. E não é isso. O CARE, que são as quatro habilidades que a gente vai ver no Guia do Terapeuta Informado em Trauma, eu vou te mostrar sobre isso, Carolina. Então, se inscreve lá. Se você não está inscrito, se inscreve, porque você vai, inclusive, ter material escrito sobre isso, e aí você vai entender melhor o trabalho corporal, como ele pode te ajudar a sair desse mecanismo aí. Eu já tô nessa crise de ansiedade, Rose, pois é, sempre acho que tá faltando alguma coisa para retornar a atender como psicóloga. Rose, vem pro guia. Já vou te ajudar aqui no guia, num encontro que é gratuito. E depois você vai poder, se você se interessar e você vê que já te ajudou, você pensa em fazer o TEP. O TEP é trauma, apego e parentalidade para terapeutas que vão trabalhar, vão ter conhecimento em trauma, mas também tem uma parte do TEP que é para você se curar, tá? Olha só como a Rose já tá falando, ela é psicóloga. As pessoas acham que psicóloga não tem problema, nós temos, tá? E nós temos esses gatilhos aí muitas vezes porque é muita responsabilidade enquanto psicoterapeuta ter o outro diante da gente, né? Então, meu amor, vem, se inscreve. Cursos e mais cursos, livros e mais livros. Meu, se eu te mostrasse agora, a câmera tá no tripé, se não pegava ela, mostrava aqui quantos livros tem em cima da minha mesa. Mas eu amo ler, só que eu não caio mais nessas armadilhas. Eu estudo aquilo que eu preciso naquele momento e não vou ficar na piração mental, que é o gatilho da mente. O lóbulo pré-frontal, ele quer raciocinar, então ele fica, tem um alarme, tem um perigo. O que ele faz? Preciso aprender mais, preciso estudar mais, preciso tirar nota 10. Mas isso não vai ajudar o seu cliente. Isso não vai ajudar a sua vida. Isso não vai ajudar as pessoas que estão com você. O que ajuda é o CARE. Você vai estudar sobre o CARE no guia do terapeuta informado em trauma e parentalidade. Eu vou entregar o CARE e isso já vai tirar você desse padrão, tá? Então se inscreve lá. Caroline, vem pro guia, meu anjo, porque eu vou tirar isso daí pra você. Você vai sair desse gatilho, ó, tá? Você vai, pelo menos, você vai integrar melhor esse gatilho nas suas coraças. Você vai ter mecanismos corporais para já começar a sair disso, não no mental, mas sair disso com o corpo, com o trabalho corporal, porque eu vou entregar algumas ferramentas. Tem que estar no grupo do WhatsApp, tá, meus amores? Porque no grupo do WhatsApp é que a gente vai entregar alguns presentes. E é lá que vocês vão ter essas ferramentas também. Gente, é ferramenta que você pode usar imediatamente, tá? Meus amores, eu acho que a gente foi terminando. Acho que muitos insights já foram dados aí para vocês, não foi? Tem mais alguma pergunta? Quero falar especificamente para quem já tá nessa ansiedade.
eu vou falar, esse grau de ansiedade a gente vai resolver já no guia, tá? Eu vou trazer já uma ferramenta ali que vai te trazer corporificação, percepção do corpo, para começar a sair disso daí, tá, meu anjo? Acho que foi a Rose, mas eu tenho certeza que outras já estão aí nesses padrões, porque a gente... Deixa eu terminar aqui falando de uma coisa que é muito séria. Nós estamos vivendo uma pandemia de trauma. Todo mundo esqueceu que nós saímos de uma pandemia realmente traumática. Foi um evento de trauma coletivo, tá? E esse trauma coletivo, junto com os traumas de desenvolvimento que todas nós carregamos, com os traumas que são ali no nível do apego, né? Que traz essas coraças, estão disparando muitos gatilhos. Então, a crise de ansiedade que todo mundo tá, ou ainda não chegou, mas tá lá quase, tá aí e só vai piorar. E nós vamos precisar, esse é o futuro, tá, gente? Vamos precisar de terapeutas em formato em trauma e parentalidade para cuidar dessa pandemia invisível. Essa pandemia de pessoas traumatizadas, essa pandemia de pessoas tomando medicação, essa pandemia de pessoas com transtornos de saúde mental, tá bom? Meus amores, medo de não estar perfeita, de não ser perfeita, é um padrão que vem no nosso corpo, dispara gatilhos e libera pensamentos e comportamentos muito tóxicos, extremamente produtores de estresse tóxico, que fazem com que a gente acabe adoecendo, tá? Se você tem que decorar alguma coisa dessa live, é isso que eu acabei de falar, decora, escreve e vem pro guia do terapeuta informado em trauma e parentalidade. Um beijo, amo vocês. Beijão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta importante. Tchau, tchau, Nândia.